De onde vem o ímpeto do movimento humano? De onde vem essa inquietude que nos move para longe do nosso ponto de origem, muitas vezes para nunca mais voltar? De onde vêm as pessoas? Desde que o mundo é mundo e o homem passou a fazer parte dessa história, nós, humanos, estamos em movimento sobre a terra, sobre a água, sobre o ar. Temos um desejo inato de irmos para outros lugares, de explorarmos novas possibilidades. Os motivos para isso são diversos, cada qual a razão das próprias pessoas. O fato é que temos uma aptidão inquestionável de nos deslocarmos. Em um dia, abrimos a porta de nossa casa, colocamos um pé à frente do outro e não paramos mais, entendendo que no mundo lá fora existem várias moradas e que uma delas nos aguarda. Essa história também acontece aqui, em Maria da Fé. Em uma época em que essa cidade parecia mais uma vila, pessoas de diversas regiões do mundo encontraram nessas terras frias seu ponto de parada. Em nossa cidade, há uma diversidade considerável de imigrantes, representados por italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, dentre outros. O documentário Entre Culturas trata de entrevistar moradores locais que são descendentes dos primeiros imigrantes que se fixaram em nossa cidade, buscando registrar e resgatar o patrimônio histórico-cultural do município. Os imigrantes, com suas culturas distintas, deixaram marcas profundas na história e na identidade do município. Sua contribuição foi essencial não apenas na construção física da cidade, mas também no cotidiano e no desenvolvimento econômico local, ajudando a levar a fama dos produtos da nossa terra para além das serras onde foram cultivados. Muitas dessas influências permanecem vivas até hoje, integradas ao nosso modo de vida. Um exemplo marcante é a belíssima Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, com suas tradições religiosas que continuam a reunir a comunidade. Outro exemplo significativo é a Escola Municipal Arlindo Zaroni, que há décadas desempenha um papel fundamental na formação básica de gerações de moradores. Neste primeiro episódio da série, vamos conhecer um pouco da trajetória do imigrante espanhol Antônio Serrano Navarro, meu avô. Quem nos conduz por essa história é seu filho, Antônio Eduardo Crepo Serrano, mariense, que carrega consigo muitas memórias da cidade e que hoje compartilha conosco a vida desse espanhol que escolheu Maria da Fé como lar. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao documentário Entre Culturas, Imigrantes em Maria da Fé. Olá, bom dia. Hoje vamos começar o primeiro entrevista com os descendentes dos imigrantes que vieram para Maria da Fé e que, com a sua influência, com as suas características dos locais de origem, ajudaram a moldar a cultura mariense, influenciaram toda a construção do município. E o primeiro documentário hoje a gente vai trazer a história do seu Serrano, como a gente ouviu falar aqui na cidade, um imigrante espanhol. Tem como entrevistado aqui o meu pai, então vou tomar a liberdade poética aqui de chamá-lo como pai nessa entrevista. E a gente vai falar um pouquinho, ele vai contar um pouco da história do pai dele, o meu avô, que é um imigrante espanhol. Bom, vamos começar essa conversa, deixar o entrevistado falar e não eu. Espero que todo esse nosso documentário aqui enriqueça um pouco mais as histórias daqui de Maria da Fé, a valorização da nossa cultura. E, bom, é isso. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a presença do meu pai, do senhor Antônio Eduardo. Pai, para a gente começar essa roda de entrevista aqui, gostaria que você falasse um pouquinho quem você é, qual que é a sua relação com o município, a sua relação com o senhor Antônio Serrano, um espanhol. Bom dia a todos. Eu vou procurar ser banheiro dos meus relatos, mas estou muito satisfeito de poder contribuir com esse documentário com relação ao município, e tenho certeza que vai ser de grande valia, não só o meu, como diversas outras pessoas aí que vão poder contribuir, junto à história do município, e, enfim, na verdade eu acredito que é um memorial, que vai ser registrado para as futuras gerações. Exatamente. Então, eu nasci aqui em Maria da Fé no dia 22 de fevereiro de 1965,
Estudei aqui, todo marinhense faz isso. Estudei aqui na Escola Arlindo Aroni, estudei no ginásio na Senhora de Lourdes, depois fui para Itajubá, e enfim. E dediquei a minha vida profissional no plantio de batata semente e também, agora por último, estou no comércio aí com muitos aí do azeite marinhense, né? Legal. Divulgando aí uma nova perspectiva no município, né? E como eu falei, eu estou muito satisfeito, espero poder contribuir, né, de algum modo aí para esse documentário, e estou à disposição. A gente tem bastante contribuição da sua história. Eu como filho seu, sei do vasto conhecimento que o senhor tem da história, não só do meu avô, né, da história dele como imigrante espanhol, mas também do município, né? Da sua relação com o vô Serrano, né? Fala um pouco pra gente dele, a chegada dele, como toda a história desde o início, né, da saída dele da Espanha, da chegada dele para cá, e como foi conviver, né, ter essa experiência, né, que eu acredito que tenha sido uma coisa bastante diferente, assim, né? Então, o que acontece? Meu avô, o Alfonso Serrano Hernandes, ele tinha uma propriedade em Serón de Almeria, onde meu pai nasceu, na Andaluzia, sul da Espanha. E ele plantava lá com todos os agricultores oliveiras e tinha um comércio na cidade, um comércio de secos e molhados. O que acontece? Serón era um pueblo. Um pueblo é uma vila pequena. Até hoje, Serón, para você ter uma ideia, hoje só tem 1.800 habitantes. Na época, ela era em torno de 900. Então, você vê o espaço, que não cresceu praticamente nada. Eles viviam tem muito minério de ferro lá, até hoje. Então, vamos dizer, um pueblo mineiro, que fala, de minérios. Só que já não tinha mais condições, seria uma vila, né, vamos assim falar. Como é que vão viver com 900 habitantes? Não tinha como. Aí meu avô, como outros imigrantes, recebiam cartas dizendo que a América era um país promissor, e principalmente a região de São Paulo, em relação a café e toda essa história. E eles resolveram, conversando entre eles, resolveram vir. Outro fator, o meu tio mais velho, o tio Carlos, ele já estava sendo convocado para ir para a guerra civil. Meu avô não queria, porque era quase certeza de morte. Ele vendeu a propriedade que ele tinha lá, embarcou em Gibraltar na madrugada de 2 de abril de 1920, e num navio, um vapor, melhor dizendo, chamado Aquitânia. Ficaram 18 dias no mar. Chegaram em Porto Santos dia 20 de abril de 1921. Só para confirmar, aqui a certidão do Memorial do Imigrante, que consta a chegada deles. 20 de abril de 1921. O embarque foi dia 2 de abril de 1921, chegaram a Porto Santos em 20 de abril de 1921, como consta a certidão do Memorial do Imigrante de São Paulo. Interessante. E a família inteira? Família inteira. Ele e mais os irmãos. Você vai ter oportunidade de digitalizar esse documento, que é uma certidão concreta, embasada em fatos reais, né? Tem toda a documentação disso aí. Chegaram no porto, o que fizeram? Como todo imigrante fazia, que vieram junto, subiram para a hospedaria dos imigrantes. Hoje, o Memorial do Imigrante de São Paulo, no bairro da Moca. Então, todos os imigrantes que passaram por lá, praticamente todos têm essa informação, certidões, se precisar pegar, não só espanhóis, como italianos, portugueses, japoneses. Entendeu? Isso é muito interessante, porque às vezes alguém aqui, até da região aqui, não só de Maria da Fé, quer descobrir mais sobre seus antepassados. Eu aconselho passar primeiro no Memorial do Imigrante, ou ligar, entrar em contato através de telefone ou e-mail, que eles prestam todas as informações necessárias com relação ao migrante que passou lá e também dos familiares. O que acontece? Meu avô, onde esse dinheiro da venda de propriedade dele na Espanha, ele já tinha uma ideia de aonde ir para São Paulo. Eles não vieram para trabalhar vamos dizer, de empregados, né, de funcionários em fazenda de café, que ele já tinha um know-how com relação à agricultura. Ele adquiriu uma propriedade perto de Sorocaba, Brigadeiro Tobias. E lá o Brasil tinha uma grande demanda de suco de laranja. Ele comprou uma propriedade, plantou os pés, né, de laranja para
vender para as indústrias para fazer o suco, né? E dali ele continuou. Outros filhos dedicaram o quê? Ao transporte. O tio Carlos, esse mais velho, ele montou junto com mais 2 ou 3 espanhóis, como consta do livro do Sérgio Coelho, um grande historiador de Sorocaba, montaram uma empresa de ônibus grande lá, Transportes Coletivos Sorocabano, ele era um dos proprietários, e por aí foram. Meu pai, o que aconteceu? Ele gostava do comércio da compra e venda, e desde pequeno ele partiu para isso aí. Ele negociava primeiro lá com meu avô as laranjas e depois começou até a comprar dos vizinhos. Só que ele queria mais. Aí o que acontece? Como começou essa história da vida dele do comércio da batata? Ele comprava na região de São Paulo batata. Inclusive Vargem Grande do Sul já era um esteio grande em relação à demanda de batata no Brasil. E ele começou ali e comprava e começou a vender. E vendia onde? Um mercado forte, que demandava produtos. A região do Vale do Café Fluminense, que compõe aí Barra do Piraí, Valença, Mendes, Conservatória, essa região toda ali, né, que até hoje existe. Aí como que ele chegou a Maria da Fé? Tinha um imigrante também lá, filho de imigrante, seu Antônio Crepe, meu avô, que colocava batata lá e atrapalhava o comércio dele, porque a batata de Maria da Fé é uma batata famosa, uma batata que tinha mais durabilidade em banco e tudo. E ele conversando com uma pessoa lá, e falou assim, onde fica Maria da Fé? Porque tem um senhor lá que põe a batata de qualidade aqui e me atrapalha o comércio das batatas do estado de São Paulo. Ele acaba vindo para Maria da Fé em 1957, no intuito de conhecer e ver a questão da qualidade. E realmente acontece isso. Ele chega, hospeda-se no antigo Hotel Moraes e começa a conviver, ver como, situando, né, para fazer a compra dele de batata. E acabou dando certo. Ele conhece uma pessoa antiga aqui, apelidado José Quinha Cocada, pai da dona Ilza Gonçalves, e começa ali a estreitar um laço de amizade e começa a crescer dentro de Maria da Fé. No final de 1959, já funda a empresa Armazém Paulista Limitada, entendeu? Na rua Ordens Arões 163, onde hoje é a residência do Sr. Benedito Valério, do supermercado Coringão. Ali que era o galpão. Ele começou. Ele começou. O que acontece? Aí que vem a ideia que eu vejo do empreendedorismo. Você ia para a roça, vamos assim dizer, como é que você colhia? Sabe? O pessoal colhia batata, como é que você classificava? Era na mão. Fazia montes de batata e a mulher se classificava por tipos manualmente. Demandava o quê? Tempo, mão de obra, trem para levar para a região. Aí o que o seu avô faz? Ele já tinha um caminhão quando ele veio para Maria da Fé. Ele, no começo da década de 60, quando já estava expandindo os negócios, ele compra a primeira máquina de beneficiar café. Desculpa, a primeira máquina de beneficiar batata. Entendeu? Então o que acontece? Ele já tinha o transporte para puxar a mercadoria da roça para o galpão dele, para classificar, e já tinha um caminhão para entregar. Quer dizer, era muito mais rápido do que um ciclo de transporte de trem. Entendeu? Enquanto o trem demandava 2, às vezes 3 dias para chegar no estado do Rio, o caminhão em um dia estava lá. E já com a batata classificada, ensacada, pronta para venda. Isso tudo fez o quê? Ele foi crescendo isso aí, foi expandindo, né? Aí começou a comprar mais caminhões, adquirir mais caminhões para a empresa, estava aumentando, mais funcionários. Tinha mais demanda e foi aumentando. É engraçado perceber que a influência da batata aqui em Maria da Fé, ela realmente vem lá dos primórdios mesmo, né? Do começo da cidade, né? Já vê que a geração nossa, minha, né? A gente vê a questão da batata aqui na cidade, ouve falar da questão da batata, mas ela já vem lá da época dos meus avós, bisavós, já tinha essa qualidade, já tinha esse histórico, né? Da influência da batata aqui em Maria da Fé. Isso é legal a gente resgatar, porque hoje o azeite tem toda essa proeminência e tudo mais, mas eu diria que a grande força econômica do município talvez tenha sido a batata. Tenha sido a batata, como realmente foi, né? E o que aconteceu, como eu te falei, né? Repetindo, como a demanda do estado do Rio ali nesse pedaço era grande, mas o trem demorava para chegar, seu avô acelerou nesse contexto. Sim. Tá entendendo? Tanto que aconteceu o seguinte, ele acabou comprando na década de 70 caminhões maiores, caminhão truque,
da Mercedes-Benz, a diesel, e deixou os caminhões pequenos só para quê? Só para pegar a mercadoria nas costas, e os grandes para fazer as viagens maiores. Né? Interessante. É legal ver também essa oportunidade, né, que a Maria da Fé tinha em mãos, né, e aí pessoas visionárias, que foi o caso do avô e até do Vocrepe, né, que já estavam ali entendendo do comércio, tinham já essa influência das cidades maiores do interior de São Paulo, e vieram para cá e adaptaram, né, todo o contexto da agricultura no município para atender essas demandas maiores, né. Eu creio que essa influência, né, essa visão deles, sem sombra de dúvida, impactou diretamente aqui no desenvolvimento da cidade, em vários aspectos, né. Acredito que o Voserran tenha empregado muitas pessoas, sim, né, aumentando a empresa, empregou várias pessoas, deu oportunidade de emprego. Não só isso também, deu oportunidade das pessoas também perceberem uma nova vertente de mercado e também começarem a atuar como atravessadores ali com o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, né. Ele começou, mas também a gente sabe que depois veio outras pessoas que também começaram a fazer a praça, né, que a gente fala, né. Foi substituindo, né? O processo. Até hoje a gente conhece pessoas aqui na cidade que ainda fazem essa praça, essa rota, né? Sim. Ali para a região do Rio de Janeiro e São Paulo e tudo mais. Então, quer dizer, teve uma grande influência, né, na perspectiva, né, com o próprio cidadão mariense, mas também com o próprio município. Só para você ver como é que era o negócio que eu acho interessante, a visão da pessoa que é empreendedora. Aquela é a dificuldade do telefone. Então você teria, como é que você ia comprar uma mercadoria aqui sem saber o preço que ia ser vendido, né, vamos dizer, lá embaixo, né? Então o que ele fez? Ele mandou fazer uma torre e instalou um sistema que tinha rádio Maria da Fé, só que o repetidor ainda era em Brasópolis. Então era muito ruim, chegava o rádio, caía, às vezes a recepção de sinal. Aí o que ele fez? Depois uma torre em cima do alpendre da casa, instalou um pequeno repetidor particular. O que acontece? O rádio ficava bem limpo com questão, você sabia. Então, o que acontece? Ele levantava às 4h30 da manhã, o mercado, tanto da Ceasa de São Paulo, quanto a Ceasa do Rio de Janeiro, já tinha o valor de mercado e soltava, vamos dizer, o boletim de valores às 5h da manhã. Então, ele ligava o rádio, a válvula, um barulhão medonho para aquilo lá, né? Praticamente acordava a casa, aquele barulho. E o que acontece? Ele já sabia a cotação de cebola, que também vendia, alho e tudo. Então ele já sabia o preço que o mercado estava correndo na frente. Uhum. Então ele já comprava a mercadoria aqui e já sabia, vamos dizer, estimado o preço que seria vendido. Sim. Então era uma coisa revolucionária para ele, porque não tinha tipo, meios de comunicação, não existia celular, não existia nada disso. Você tinha um telefone precário, que você dependia do telefonista aqui, da telefonista passar essa ligação para lá. Então isso tudo demandava tempo. Então ele teve essa visão de como ele sabia. Então ele sabia o mercado diário. Com certeza. De segunda a sexta ele já sabia o mercado. Quer dizer, então praticamente quando essa mercadoria chegava lá, seja a batata, seja a cebola, já tinha um preço pré-definido. Uhum. Entendeu? Então ele, assim, vamos dizer, o comércio dele acabou fazendo até concorrência até com relação à Ceasa do Rio. Porque o Ceasa, se tivesse mais caro, ele conseguia colocar a mercadoria um pouco mais em conta nos comércios, quer dizer, não ia ter condições, o pessoal não precisava deslocar, seja ali do Paraíba, para a Ceasa do Rio de Janeiro, para comprar mercadoria. Bem interessante isso mesmo. Mostra como que a estratégia, né? A estratégia foi uma coisa bastante interessante e assim, revolucionária para a época, né? Sim. Falar de torre, de repetidor aqui em Maria da Fé, eu creio que tenha sido uma coisa bem à frente do tempo. Bem assim, à frente né? dele. Então, tinha uma pessoa que Maria da Fé que era muito amigo dele e eu tive a oportunidade de conhecer, depois do falecimento dele, muito tempo. A pessoa falou: seu pai era um homem visionário, ele era uma pessoa além do tempo dele. Né? O Voserran, ele acabou sendo, e é lembrado até hoje, isso eu falo de experiência própria, de às vezes estar na rua e conhecer os veteranos aqui da cidade, né? E eles, quando vê o sobrenome, conversa comigo e fala que é do grande empreendedor que ele foi, né? Sim. Realmente ele teve uma proeminência nessa área aqui na cidade e que, assim, transcende o tempo, né? Você vê, eu já sou segunda geração a partir dele, né? Tem você, depois nós, e ainda assim a gente encontra, se depara com pessoas na rua que têm respeito por ele, pela pessoa que ele foi, pela influência que ele teve no município e pela, eu diria até inspiração, né, que ele provocou aqui dentro
sobre as possibilidades que o maranhense, né, e até as pessoas poderiam ter, né, em relação a como praticar o comércio, né, a como crescer, a como trazer inovação para o município, porque dentro das várias histórias que você me conta também, que a gente sabe aqui dentro de casa, nos almoços de domingo, ele teve essa questão de estar à frente do tempo dele com relação ao comércio, mas também na vida pessoal, né? De várias histórias que você me conta de carros, né, que teve a oportunidade de dirigir, por causa do sucesso financeiro que ele teve, da perfuração do poço artesiano na casa de vocês, né, que você conta, e enfim, isso envolvendo até as tradições espanholas que aconteciam na sua casa, né? A gente preserva, desde casa você vê, a gente ainda faz, né, alguma coisa aqui, alguns pratos, né, foi aprendido com ele, né, ele trouxe isso, né, e interessante também, que eu já falei com você, tinha todo mês de junho, que era férias, vinha um tio de São Paulo, tio Pepe, tio José na Espanha, Pepe, né, o Pepe, ele vinha para fazer a matança do cerdo, era uma tradição, então matava-se um porco, né, grande, né, no mês de junho, e ali fazia-se as comidas espanholas, a morcilla espanhola, que é o chouriço de arroz, né, os salames, né, para se comer curado com o tempo, fazia-se praticamente, não idêntico, né, o presunto Ramon, né, que é o pata negra, mas era dos porcos aqui da região, que era por caipira, mas era assim, ficava bem parecido, e aí foi indo. Né? Sexta-feira Santa, que você já teve oportunidade, que inclusive nós colocamos no Festival do Inverno, né? O potar da Sexta-feira Santa, né? Que é o prato à base de bacalhau, feijão branco, grão de bico e alho. Né? Então isso foi tudo incorporando, não somente nas datas especiais, né? Mas também às vezes aos almoços de domingo. Sim, imagino que sim. Essa história, esse convívio com ele, né? Como é que foi ter essa infância assim, sabe? Não só você, mas como o tio Alzinho também, né? Seu irmão. A própria avó Elza, que eu creio que também tenha não só a influência, né, dos espanhóis, mas já até trazendo um pouco dos outros documentários que eu pretendo fazer. O vô Crepe, ele é de descendência alemã, então a avó Elza também, acredito que dentro do contexto de vida dela também tinha influências, né, culturais de origem alemã, e depois se casou com o vô Serrano, com origens espanholas, um mix cultural dentro de casa absurdo, eu diria. E como é que foi essa infância, né? Nós tivemos uma educação, assim, vamos dizer, bastante rígida, né? Porque você ser filho de espanhol e descendente do lado materno de alemães, né? Então você tem toda uma firmeza, uma rigidez conforme a educação, né? Dentro da educação, né? Do seu contexto do dia a dia, né? Mas era um convívio bem harmonioso, entendeu? Sem brigas, né? Nunca vi meu pai nunca nos bateu, nunca precisou disso, chamava atenção energicamente, né? Como todo pai que se preza, né? Nos erros dos filhos, você faz isso, mas nada de agressão, né? De bater, chamava-se, né? Tal. Inclusive tem um fato que o pessoal que trabalhou com ele, os funcionários, né? Que ele não chamava de empregados, de camaradas, chamava todos de funcionários, trabalhava com ele, quando tinha alguma coisa errada, que não estava dentro do contexto dele ali, do armazém, do negócio dele, ele chamava o funcionário no escritório, fechava a porta e esclarecia o que deveria ser feito. Deveria ser daquela maneira. Ele nunca xingou o funcionário, expondo a pessoa ali. Além do vô Serrano, você teve a oportunidade de conhecer o vô Crepe e tudo mais, e outros imigrantes daqui de Maringá, né? Como você, agora assim, a sua visão mesmo, né, como pessoa, né, como você acha que essa influência, né, dos imigrantes contribuiu para a Maria da Fé? Como você vê isso dentro do crescimento da sua personalidade, dentro do ambiente de amigos que você tinha aqui dentro de Maria da Fé? A gente sabe que teve os italianos, os Aroni, os Marquetes, tem os portugueses, né, a própria história do bairro da Turquia que você estava me contando, que é uma influência síria, né, aqui na cidade. Então, assim, o que você fala pra gente, assim, como foi aquela época, né, que você cresceu, desenvolveu com essa influência dos imigrantes aqui na cidade? Eu acredito muito nisso, que os imigrantes tiveram uma força muito forte, principalmente no comércio, né? Não só de batatas, também com outros comércios, secos, molhados, enfim, né? Porque Maria da Fé, na época nossa, de criança aí,
era estrada de terra, né? Então, a dificuldade de deslocar em Itajubá, o ia de ônibus, ou quem tinha um veículo, né, ia também, mas mais era aqui, né? Então, isso aí foi muito forte. Então, os imigrantes, na minha opinião, têm uma participação muito grande com relação ao crescimento do município, né? Porque eram os valores, vamos dizer assim, um dinheiro que entrava e ficava para o município. Então você pode ver que a maioria desses comércios, todos os comércios, financeiramente, os proprietários eram bem, né? Porque alavancava o comércio, o dinheiro ficava aqui, circulava por aqui, entendeu? Tinha-se Itajubá, mas era bem menos, entendeu? Não é como é hoje, né? E tinha uma diversificação muito grande. Eu te falei, loja de alimento, os portugueses ali, né, traziam vinho de fora, você encontrava muita coisa que não era da fé, de outros países que vinham direto. Inclusive eu lembro assim, de história, né, de vocês contando que Maria da Fé tinha uma festa muito tradicional, que era a festa de agosto, né? Sim. E que se valorizava, né, essas tradições, as famílias participavam, né? Cada descendente, né, levava, entre aspas, a bandeira da sua família para a festa, né, e fazia toda aquela tradição. Eu lembro, eu pequeno, não sei se era bem o caso de uma festa de agosto, mas se não era algo, digamos assim, que puxou um pouco essa veia da festa de agosto, porque eu lembro que eu e minha irmã, a gente foi, né, tem foto de vocês aí, né? Espanhóis, levantando a bandeira da Espanha, né, representando a família espanhola aqui no município. Então, assim, a ideia do comentário é essa. Por justamente a influência que eu tenho aqui dentro de casa, eu sei a importância cultural que os imigrantes tiveram aqui em Maria da Fé. E como já é uma coisa mais do passado, talvez a geração mais nova não tenha dimensão do impacto que os imigrantes tiveram aqui. E pelo que você está me falando, e eu assim embaixo, por justamente ter a influência de você aqui dentro de casa, e imaginar o contexto histórico, né, eu acho que eu tenho essa visão do contexto histórico um pouco mais vivo, justamente por causa das suas histórias, é que os imigrantes, quando estiveram aqui, eles meio que fizeram a base do município, uma base econômica, uma estrutura econômica muito bem sedimentada, que alavancou a Maria da Fé para vários outros aspectos e influencia o que ela é hoje, né? Construção de estradas, maquinários, fábricas, caminhões, repetidores, tecnologia, quer dizer, teve uma influência assim, inegável dentro do contexto do crescimento do município. Isso aí eu acho uma coisa muito interessante da gente estar valorizando, e agradeço mais que você está lembrando e mais do que isso respeitando a memória deles, né? E né? Interessante dessa contribuição aí, não só cultural, gastronômica, enfim, vamos falar até da parte financeira. Seu avô era um homem de posses, né? Com o trabalho dele, é claro, e ele falava que o que ele ganhava também não era só para ele, né? Então ele fazia questão de ajudar, sabe? O carro dele ficava à disposição, mulheres escravas precisavam de ajudar, da luz, que não tinha Hospital Maria da Fé, era emprestado, sem custo, por um motorista à disposição. Participar, por exemplo, a construção do clube, quando inventaram, o pessoal, sócio proprietário, participou. Cartório, quando sua avó estava no cartório na década de 60, mesmo casado, ainda ficou um tempo como serventuário da Justiça, no cartório do Soito Ventureiro, né? Que inclusive era padrinho dela, de batismo. Na época, certidão de nascimento, o óbito que seja, era um caro. Então, às vezes, os mais humildes não conseguiam. Às vezes, a criança tinha 5, 6 anos, não tinha certidão de nascimento, nem lembrava, os pais não lembravam nem quando tinha nascido, que tinha custo, né? E o que o seu avô fazia? Falava para minha mãe: toda pessoa carente, se precisar, pode mandar fazer, seja óbito, seja certidão, até de casamento, ou de o que for, pode fazer o nascimento, que eu pago. Só não quero que o meu nome seja divulgado, não tem necessidade. Então ele cobria essas despesas, ele tirava do bolso, pagava, né? Então você vê que são pessoas que contribuíram, né, financeiramente para, né, não ficou daquele, vamos dizer assim, eu tenho para mim, não colabora com ninguém. Não era assim, pelo menos na visão do seu avô, não. Ele tinha e colaborava mesmo. O pessoal recorria, era médico, precisava, a pessoa que machucava precisava para Itajubá, ia, chegava lá, né? Vacina, né? Teve a época da vacina da paralisia, né? O pessoal não acreditava muito, mandou um carro a São Paulo, trouxe dose de vacina aí, né? Para aplicar, né? Então fazia, vamos dizer assim, é um tipo, não vou falar uma caridade, né? Mas é um tipo assim de generoso, né? Eu acho que isso é legal mesmo de trazer à tona, porque
Eu acho que eu ia até te perguntar, e eu acho que essa sua fala já responde aqui, né? Qual que seria o legado do espanhol aqui para Maria da Fé, né? E qual o legado dele dentro da sua personalidade, que você ainda mantém vivo dentro da nossa família? Eu acho que a generosidade, né, é uma coisa que eu vejo aqui presente dentro de casa, não só justamente por ele ter tido uma condição financeira boa, né, pelo esforço dele, pela luta dele, que eu imagino que realmente foi mérito no sentido de um imigrante, né, um cara que não falava português, criança, tendo que ganhar o mundo aqui, é raça, né, é correr atrás, não tem muito o que falar sobre isso. Se prova com atitudes, né? Foi isso aí, né, que realmente aconteceu, né? E a gente vê, não só pela sua fala, mas mais uma vez, né, reforçando aqui, ouço aí depoimentos de outras pessoas que às vezes sempre contam uma história de ajuda da parte dele e desse espírito generoso que ele tem. Eu acho que isso transcende o tempo, né? Sim. Mais do que os bens materiais, mas o seu valor como pessoa, se ele é lembrado hoje, eu diria que a maioria das memórias que me são contadas são dos valores, sim, e não sim da riqueza material que ele teve, né? E moradia, né? Tem muitas pessoas com Maria da Fé que tem moradia e casa própria graças a ele, que praticamente ele doava, deu, né? A gente confirma isso aí, sim, né? A história do poço artesiano, na época é uma demanda muito grande de água, porque ele fez o poço sim para nós lá em casa, mas colocou que um cano, uma torneira de fora na garagem, falou para qualquer um de Maria da Fé, para a população, quem quiser pegar água boa de graça não vai pagar nada, a torneira está à disposição de noite. Então são coisas que eu falei, não, podia ter água só para ele, né? O custo de um poço artesiano na década de 70, você imagina, teve que vir uma firma do Rio de Janeiro com uma perfuratriz para fazer esse poço. Hoje você faz facilmente, na época não. Um lugar sem estrada, sem estrada, você entendeu? Fez, e o que acontece? Abriu uma torneira, deu lá um cano de água lá para quem quisesse pegar. Quer dizer, eu acho que isso aí é válido ressaltar. Acho que o principal legado deles são a valorização dos valores morais, sim, né? Eu acho que isso fica muito intrínseco a valorização das raízes, né? E, bom, enfim, eu agradeço demais essa primeira rodada de entrevistas e a todos que estiverem acompanhando, né, reforço aqui que a ideia do documentário é entrevistar vários descendentes de imigrantes aqui em Maria da Fé, fazer uma entrevista igual eu fiz essa com meu pai e trazendo, né, reavivando a memória mariense, que fizeram diferença por aqui, que sedimentaram a base cultural, histórica, econômica, e aí poderia colocar vários outros aspectos aqui dentro de Maria da Fé. Agradeço, pai, mais uma vez a sua disponibilidade de tempo, a sua história, a generosidade, né, presente aqui na mesa. Eu acho que isso aí ficou bem claro aqui, é um legado que eu vou deixar aí para você e agradeço, espero fazer jus também a esses valores que me foi ensinado. Sem dúvida, e eu quero ter a oportunidade de pedir para outros meus filhos, netos de imigrantes, se tiver alguma história que puder colaborar, né? Colabore para o município, para o seu documentário, ou com fotos, ou de alguma maneira, né? Para, vamos dizer, deixar para os seus descendentes, né, uma história. Isso, ficar registrado, né? Valorização das raízes. O homem tem que escrever história, né? Senão se apaga. Se apaga, sem dúvida nenhuma. E eu faço questão de colaborar não só com o seu documentário, deixar até em ressalva isso aí, até com relação ao memorial da Câmara Municipal. Eu sou um dos colaboradores desses tomos, né, que a Câmara escreveu, através da historiadora Amada Ribeiro, né, foi minha professora também, no ginásio. E quem puder colaborar com entrevistas, com fotos, né, com relatos, né, eu recomendo, entendeu? Sim. Não custa nada, é interessante. Sim. Né? Antes de mais nada é interessante. Né? Assim você vai poder servir, né, um modo de servir melhor, né, ao município, até o seu próximo, né? Sim, sim. Eu sei que eu tenho. Eu acho também. Faz parte da nossa história, né? A gente, como mariense, a gente está inserido dentro desse contexto. E não se trata de uma família em si ou algo, sim, é sobre a comunidade. Né? Eu agradeço muito o documentário e estou à disposição a qualquer momento, se precisar de mais algum relato. Eu agradeço muito, pai. Muito obrigado. Um abraço com Deus, meu filho. Valeu.